Bom, Começa aí. vamos começar aqui. Começou, tá gravando, todo mundo se comporta. Que finge que vocês são todos sérios, né? E, bom, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Eu gostei da cozinha da Alexa. Gostei. Gente, tô tendo que fazer café da manhã para meus filhos, então daqui a pouco eles começam a ajeitar aqui. Daqui a pouco eu saio daqui. Terminada a quarentena, você chama a gente para conhecer, Alexa. Bom, vamos começar aqui. Então, a ideia foi da Mari, de falar um pouquinho sobre adolescentes. Então, é um Comitê Opinion da COG, né, do American College. Então, eles começam aqui falando um pouco sobre a gente prestar bastante atenção na investigação da dismenorreia, na definição do que é dismenorreia e nas causas de uma possível dismenorreia secundária. Então, a principal causa elencada aqui por eles é a endometriose, né? Mas eles têm que lembrar de outras alterações, como alterações congênitas, né? Malformações millerianas, estenose cervical, cistos ovarianos, pólipos, miomas, adenomiose. E se a gente for pensar em pacientes que já têm vida sexual, né, doença inflamatória pélvica, e eventualmente até aderências pélvicas se você já tivesse cirurgias prévias. Uma coisa interessante que eles falam aqui, que é muito comum, e a gente precisa avaliar nas pacientes, às vezes não necessariamente elas vão vir queixando de dor propriamente, mas as náuseas, vômitos, diarreia, né, dores musculares, tudo isso podem acontecer durante uma crise de dismenorreia, que pode afetar a qualidade do sono, o quanto aquela pessoa consegue ficar ativa, consegue estudar. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento para que a gente consiga identificar determinados sintomas, né? Então, o próprio absenteísmo escolar, tudo isso pode levar a gente a pensar, putz, será que essa paciente não está com uma dismenorreia importante, não está levando a tudo isso? Então, sempre quando você tem que pensar também que por causa disso é muito comum ter um atraso muito grande na avaliação, né? Então, olha só, eles falam de 5,4 anos o tempo de avaliação inicial comparado às mulheres, né, adultas de 1,9 anos, né? Então, e por que acontece isso? Pode ser simplesmente porque uma coisa cultural, porque não querem falar, mas também o próprio seguro-saúde, né, pode colocar barreiras, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, em que o acesso é um pouco mais complexo do que o nosso aqui. E aí eles falam um pouquinho sobre a avaliação inicial, que deve levar em consideração histórico médico, ginecológico, familiar, psicossocial, para tentar pensar nas possíveis causas de dismenorreia. Não necessariamente o exame físico vai ser necessário, a não ser que aquela paciente já tenha um histórico familiar, um histórico de vida sexual, né? Então, aí sim a gente precisa, sem dúvida alguma, examinar essa paciente para poder fazer um diagnóstico diferencial. Eles colocam como tratamento inicial o uso de anti-inflamatórios, eles colocam algumas opções aqui. O americano gosta demais do ibuprofeno, né? Então qualquer prateleira de Walgreens tem ibuprofeno. A gente aqui usa bastante o ácido mefenâmico, né, que é o Ponstan, acho que é um dos que a gente mais utiliza de início. E é um dos que mais estudados, inclusive, né, para dismenorreia é o ácido mefenâmico. O celecoxib não é uma realidade nossa, né? A gente não usa muito os inibidores de COX-2, acho que agora a gente tem o etoricoxib também aqui no Brasil, além do celecoxib, mas não sei, eu lembro quando teve o Vioxx era uma ferramenta muito utilizada por nós. Quando o Vioxx saiu do mercado, os demais inibidores da COX-2 acabaram não fazendo tanto sucesso. Não sei, pelo menos é uma impressão que eu tenho. E a gente acaba gostando muito de Profenid aqui, Turagesic, então é um pouco de cultura um pouco diferente. Mas, de
qualquer forma, o tratamento inicial sempre vai começar com um anti-inflamatório, um analgésico, um antiespasmódico. E eles complementam aqui falando um pouquinho sobre o uso de tratamento hormonal conjunto, né? Que o benefício é bastante interessante para controlar a dismenorreia desses pacientes. E eles falam sobre por via oral, por via transdérmica, para aqueles que já têm vida sexual via vaginal, o implante de etonogestrel ou o DIU de levonorgestrel também seriam boas opções para controle de dismenorreia. Lembrando que em pacientes virgens o implante seria uma boa opção, né? Porque você não depende das pacientes ficarem se lembrando de tomar aquele comprimido o tempo inteiro, e a gente não pode colocar um DIU no paciente virgem, então o implante seria uma opção interessante para esse tipo de paciente. E eles, tanto o uso contínuo quanto intercalado, né, no regime de longo prazo é uma opção interessante. E pensando em baixo risco das terapias alternativas, a gente sempre tem que levar em consideração que a compressa de água quente é sempre um bom amigo, né, da cólica. Mudanças do estilo de vida, exercícios devem ser estimulados, assim como uma dieta, né? A gente pensar no controle de dieta já nessa fase seria uma coisa bastante interessante, porque a gente teria uma chance de sucesso muito maior, né? Então, se a gente conseguir fazer com que um adolescente já tenha uma dieta adequada, já tenha uma alimentação adequada, a chance de sucesso é muito maior do que esperar que essa pessoa chegue na vida adulta e a gente consiga modificar o estilo de vida, né? Então, se tem uma época boa para se fazer isso é na adolescência. E eles falam de um modo geral aqui, depois eu quero que as meninas complementem para a gente sobre o gengibre, valeriana, zinco, óleo de peixe, vitamina B1, zatária, que eu não sei o que é. Enfim, depois as meninas complementam um pouquinho para a gente falando sobre eventuais suplementos alimentares. E eles falaram, inclusive, aqui, né, do uso de vitamina D em altas doses por 9 semanas, né? Então, acho que é alguma coisa interessante para a gente discutir daqui a pouco. E depois, também eu vou querer que a Marília fale um pouco para a gente sobre a estimulação transcutânea, yoga, né, alguns alongamentos que possam ser úteis para os adolescentes. Mas eles falam aqui também de acupuntura, que sem dúvida nenhuma tem validade importante em qualquer faixa etária, algumas preparações herbais, se alguém souber falar um pouco sobre isso, já que eles não especificaram aqui, também seria interessante. Em relação ao surgical approach, né, então, se chegar a fazer uma videodiagnóstica, não existe nenhuma evidência recomendando uma videodiagnóstica, muito menos fazendo uma ablação pré-sacral, uma neurectomia pré-sacral com benefício para os pacientes, então isso realmente cai em desuso. Então aqui eles colocam um fluxograma de como fazer a abordagem da dismenorreia nas adolescentes, né? Então eles começam com tratamento empírico com anti-inflamatórios, um contraceptivo hormonal, e estratégias não farmacológicas como exercícios, parar de fumar se aquela pessoa fuma, melhorar a dieta, acupuntura. Se responder à terapia, manter, né? Se não responder, considerar dismenorreias secundárias, né? Então, levar em consideração sempre a endometriose como uma das principais etiologias, né? E tentar tratar, então, o que você descobrir de causa de dismenorreia secundária, e se você não conseguir encontrar nada, você considerar um approach multidisciplinar, né? Então, levando em consideração fisioterapeuta, nutricionista, médico de dor e tudo mais. Lembrar que anomalias do trato reprodutivo, né? Anomalias Müllerianas podem acontecer, né? Então, isso poderia ser as causas das dismenorreias intensas, então é muito importante a gente falar sobre isso. Apesar de serem desconhecidas, a gente vê que
a prevalência pode variar de 0,1 a 3,8% nas mulheres jovens. E elas podem ser não obstrutivas ou obstrutivas, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, às vezes, o próprio exame físico já vai conseguir nos dizer, mas muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de exames de imagem, como, por exemplo, uma ressonância magnética é bastante útil para a gente conseguir avaliar. Bom, quando eles falam de endometriose propriamente dito aqui, eles falam... Eu acho que eu e o Caraça tivemos uma interpretação um pouquinho diferente. O Caraça até falou comigo um pouquinho antes que eles estão quase mandando a gente operar as endometrioses nas adolescentes. E eu, pelo que eu entendi, a intenção deles é sempre fazer uma abordagem clínica inicial, né, e tentar fazer esse manejo clínico, principalmente porque, pelo menos as fotos que eles colocaram aqui de endometriose, eu achei bem fraco. A gente tem fotos, a gente pegou casos bem mais graves em adolescentes já. E se a gente levar em consideração a revisão sistemática que o Ramiro mandou agora de manhã, acredito que uma parte não conseguiu ler, mas a revisão fala assim de benefícios da excisão da doença quando a gente comprovar realmente a existência daquela doença, né? Então, lógico, a gente vai tentar postergar um tratamento dessas pacientes, fazer um tratamento conservador, né? Sempre levando em consideração o tratamento clínico inicialmente. Então, usando contraceptivos hormonais, usando os implantes, usando o DIU naquelas que podem ser, né, que a gente pode utilizar, e deixar realmente a cirurgia para a falha do tratamento clínico. Então, e aqui uma coisa que eu achei bizarro que eles colocaram foi usar o agonista do GNRH como uma opção em adolescentes. Eu acho que isso aqui deveria estar fora do estudo, é ridículo. Fazer uma hipótese de você fazer um bloqueio com análogo de NRH e fazer um add-back therapy uma adolescente. Enfim, eu sou bem contra, acho que não tem menor cabimento. E aí eles colocam aqui também que eles não, uma coisa que é interessante, que eles não apoiam o acompanhamento com o CA-125, né? Então, uma coisa que a gente já fala bastante, que o CA-125 é muito pouco específico, apesar de ser bastante sensível, então a gente não tem que apoiar o uso do CA-125 como um marcador de endometriose, muito menos de você ficar acompanhando a endometriose através das variações do CA-125. E uma coisa que eles falam que é importante a gente não usar opioides em adolescentes, né? Então, senão a gente pode ter uma dependência muito mais precoce, né? E eles terminam aqui falando do apoio à família, né? Então, o apoio educacional e o apoio à família. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a gente sempre levar em consideração que a dismenorreia não é uma frescura daquela paciente, daquela adolescente. Então, muitas vezes ela vai estar sofrendo muito com aquilo, ela não está conseguindo ir para o colégio, para a faculdade, enfim. E a família muitas vezes também não consegue entender isso, né? Então, é importante a gente ter uma família que dê o apoio correto para que a gente consiga, né, ter as melhores respostas. E aí eles tinham colocado no começo do estudo, eu joguei para o final, que são as recomendações e conclusões, que é uma síntese, então, do que eles encontraram nessa revisão deles. Então, eles colocam que muitos adolescentes que têm dismenorreia, eles têm uma dismenorreia primária, né? Então, normalmente começa quando os ciclos ovulatórios começam, então 6 a 12 meses após a menarca. A dismenorreia secundária, ela deve ser reconhecida, deve ser identificada. A causa mais comum é a endometriose. Muitos dos adolescentes que têm uma dismenorreia primária vão responder bem ao tratamento empírico com anti-inflamatórios e tratamentos hormonais. Muitas vezes a gente vai precisar utilizar exames de imagem como ultrassonografia. Eles não falam sobre a ressonância aqui, mas a ressonância, principalmente nas pacientes virgens, é bastante importante, né? Então, para a gente identificar
seja uma endometriose, seja uma malformação mülleriana, então acho que isso é muito importante. E apesar de não se saber exatamente a prevalência da endometriose em adolescentes, eles falam que 2/3 das adolescentes com dores pélvicas e dismenorreia irresponsiva a tratamentos clínicos têm endometriose e podem ser beneficiadas da laparoscopia, né? O modo de apresentação da endometriose no adolescente pode diferenciar um pouco da mulher na fase adulta, então, seja pelo tempo de estímulo hormonal, né? E que quando a gente pensar numa laparoscopia, uma coisa que a gente tem que pensar é já colocar o DIU de levonorgestrel para minimizar as dores da inserção. Que a recomendação do tratamento da endometriose no adolescente é conservador, né? Seja uma cirurgia conservadora, seja um tratamento clínico conservador, mas acho que isso a gente poderia estender para as pacientes adultas também. O nosso tratamento é conservador, ao mesmo tempo que ele é radical, ele é conservador, né? E as pacientes que têm, eles colocam aqui como uma das conclusões que as pacientes com dores refratárias, né, eles recomendam o análogo de NRH, isso eu discordo. Eles reforçam aqui do uso dos anti-inflamatórios e evitar os opioides. Bom, vamos lá, bora papear um pouco, gente. Posso falar a minha opinião, que é o que eu tive? Assim, eu tive a impressão nesse paper aí que na facilidade, eu posso ter entendido errado, tá? Mas na facilidade na indicação da laparoscopia para paciente adolescente com endometriose, né? E não como uma última alternativa, tá? Para mim, inclusive acho que o posicionamento da Febrasgo é essa, até porque fui eu que escrevi o posicionamento da Febrasgo relacionado aos adolescentes, de operar essas pacientes em último caso, né? Então eu acho super interessante quando a paciente chegar no nosso consultório, a adolescente, a gente conseguir diferenciar, embora muitas vezes não seja tão fácil diferenciar entre uma dismenorreia primária e uma dismenorreia secundária, né? E uma das principais causas de dismenorreia primária secundária, quer dizer, é a endometriose, mas a gente, pensando nisso, fazer o tratamento clínico inicial e mesmo que precisa trocar, a gente troca. E ele fala isso no artigo também, né? Trocar 1, 2, 3 vezes, se for necessário. E se você não, e se você quiser fazer o diagnóstico de endometriose, inicialmente você pode fazer o diagnóstico por imagem, porque na imagem vai te dar um fator de agravo ou não da doença. Se ela tiver algum problema muito grave, a gente opera. Se não tiver, quer dizer que ela provavelmente, se tiver endometriose, vai ser uma endometriose superficial, certo? E ele fala algumas vezes no texto que se a gente deixar de tratar por videolaparoscopia, a doença ela vai ser progressiva. Só que mesmo que a gente opere, isso inclusive está escrito no manual da Febrasgo, mesmo que a gente opere, vai voltar, pode voltar a doença, entendeu? E muitas vezes a adolescente chega para a gente e fala, eu quero operar para não ter endometriose mais. Isso é mentira, né? A paciente pode voltar a ter endometriose e possivelmente vai ter endometriose mesmo que a gente opere quando ela é jovem, né? Então, assim, a gente até discutiu um artigo, acho que discutiu no HC até, que você acabou mandando, Patrick, os 10 nãos da endometriose, lembra? Sim. Um deles é não operar paciente abaixo de 26 anos, né? Então, assim, essa foi a minha impressão da facilidade de indicar uma laparoscopia para uma adolescente. Eu usaria isso como último caso, né? E concordo com o que você falou. Eu acho que eu jamais daria análogo para uma paciente, ainda mais sabendo que 99% dos estudos demonstram que a gente trata com anticoncepcional, essas pacientes, é a mesma coisa do que tratar com análogo, com um efeito colateral muito menor, né? Então, essa foi a minha impressão, mas uma facilidade de indicar a laparoscopia nessas pacientes. O que eu entendi, pelo menos, quando ele fala de indicar ou não indicar, ele falou da refratariedade ao tratamento clínico e baseado em algum exame de imagem, né? Então, se eu fiz uma ressonância, se aquela menina já tem vida sexual, a gente fez uma ultrassonografia com preparo,
identificou uma endometriose grave, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas Mas assim, ele não fala grave em nenhum momento, né? não, Ele não não fala fala, grave. não fala. Uh-uh. Mas ele fala em refratariedade ao tratamento clínico. Ele fala de uma abordagem conservadora. O artigo que a gente vai deixar para discutir sobre recidiva de endometriose, né, que a Mari vai apresentar para a gente, que foi, inclusive, a gente vai levar em consideração uma revisão que o Ceccaroni fez. E uma das considerações que o Ceccaroni fez era que as pacientes que tinham maior chance de recidiva era quanto mais precoce foi feita essa primeira laparoscopia, né? Cara, assim, concordo, porque isso daria mais tempo de estímulo a estrogênio, né, para aquela paciente. Mas a gente também tem que levar em consideração que grande maioria dos trabalhos que avaliam recidiva avaliam de uma forma equivocada, né? A gente tem muito, muito, muito trabalho na literatura ainda que faz cauterização, né, que não resseca a lesão. Então, será que essas taxas de recidivas altas, elas são devidas a isso? Quando a gente pega nossas casuísticas do consultório, lógico, a gente não tem uma casuística de adolescente alta, não. São poucos adolescentes que a gente precisa operar. São poucas adultas muito jovens, de 20, né, até 25 anos que a gente precisa operar. Existem, mas são poucas. Mas quando a gente pega a nossa casuística geral e a gente vai avaliar a recidiva é baixa. É bem baixa, né? Porque a gente resseca a lesão por completo. Então, eu acho que talvez se a gente conseguisse fazer um trabalho em que a gente avaliasse em grupos que pensam da mesma maneira, para que a gente consiga ter uma casuística grande e avaliar a taxa de recidiva, a gente vai ver que as taxas de recidiva que existem na literatura, o próprio Ceccaroni lá mostra, né, taxas que chegam a 50%, dependendo da série estudada. É bizarro, né? Então, talvez se você fizesse uma avaliação de gente que resseca a lesão por completo, que não deixa a lesão para trás, essas taxas recidivas sejam muito, muito mais baixas, né? Ramiro, você que leu com mais afinco essa revisão sistemática aí que você mandou agora de manhã. Eu olhei meio por cima, ela não consegui olhar com afinco ela. Fala um pouquinho do que você viu lá. Mas eles falam, aí não sei se lembra de quien fiz el artículo, él es de la Universidad de San Luis, eu não lembro bem, mas é um americano, mas acho que é de Nancy's Excisional Group, entendeu? Então, Tá. ele trata de... É o Patrick Young que fez, é do Missouri, de São Luís. Sim, sim, e ele trata de falar que quando a adolescente precisa de cirurgia é muito melhor fazer cirurgia com experto para fazer excisão e que a excisão melhora a fertilidade depois de que a adolescente fica muito mais velha, tem muito pouca recidiva e não a todas as adolescentes fazer cirurgia, primeiro tratamento médico e falar a adolescente e você lembra que Redwine falou que se você vai a fazer cirurgia na adolescente, tem que fazer um pouquinho mais extensa a excisão? Sim. Lembra que ele falou en AEL? Estaba tentando pesquisar esse artigo, mas ainda não encontrei. E encontrei esse. Na verdade, eu acho que ele está pensando em você pensar numa margem de segurança, né? Tipo... De fazer reexcisões muito mais grandes. E algo muito interessante que eu encontrei foi outro artigo que não mandei, que eles falam de que a principal lesão em adolescente é defecto peritoneal mesmo. Não vai encontrar a típica lesão de endometriose ou um pouquinho mais vermelha ou assim. Sim. Va a encontrar defecto peritoneal. E muitas pessoas que não sabem olhar a endometriose terminam não encontrando a lesão. Entendeu? Sim. Que mais? Vamos lá. Vamos lá. Posso? Por favor, Não. senhora. Sempre assim, a gente sempre fala ao mesmo tempo. Mas eu falar da experiência lá da gente na maternidade escola em relação à endometriose na adolescente, né? Como a gente é referência no quesito de criança e adolescente,
para transferência, então a gente acaba pegando muito caso que vem do hospital infantil, de pacientes que têm já um diagnóstico de endometriose lá, quer foi feito por algum ultrassom, ou por uma cistoscopia, ou até por uma coluna. Então, eu já peguei pacientes graves, com adolescentes de 14 a 15, 16 anos, já com diagnóstico de endometriose mais grave, né? E a gente tem também as pacientes que vêm do posto por dismenorreia secundária. Então, vem esses dois braços, né? E aí a nossa taxa de prevalência lá em adolescente, né, pegando a nossa população de mulheres que a gente trata com endometriose, é em torno de 10% das mulheres que estão com endometriose. E dessas pacientes a gente opera em torno de uns 40%, mas eu vou explicar por quê. Então, geralmente a gente começa com o tratamento clínico, como todo mundo, né, tá falando aqui, e exaustivamente. Então, em vez da gente fazer 6 meses a 1 ano de tratamento clínico para, né, para ir para uma cirurgia como uma não resposta ao tratamento, a gente amplia isso para 2 anos. Então, na adolescente, a gente, em vez de fazer 1 ano, 6 meses a 1 ano, a gente faz 2 anos, tentando trocar as medicações até ela ter um equilíbrio, tipo, fazer uma amenorreia real, né? Porque muitas vezes elas ficam com escapes, enfim, então fazer uma amenorreia real e tratar com outras profissionais, né? Tanto a nutrição, com a fisioterapia, enfim. E caso realmente elas não melhorem, a gente parte para a cirurgia. Muitas vezes a gente vê, como o Ramiro falou, a endometriose profunda, nesses casos de refratariedade ao tratamento clínico, e aí me remete um artigo até do Chapron, que ele pega pacientes, né, desde o início da vida e vai acompanhando pacientes que já fizeram cirurgias, e muitas vezes a endometriose profunda parece começar lá mesmo na adolescência, né, e não assim apenas uma progressão. E aí elas se beneficiam, às vezes, com o tratamento cirúrgico. Então, a gente, dessa nossa realidade, a maioria foi doença profunda. Raro foi o caso que a gente operou, que era uma peritoneal. E em doença mais grave, a gente faz o mesmo acompanhamento de uma paciente acima de 25, 26 anos, que seria progressão da doença ou refratariedade, né? O que mais? Fala, João. Então vamos lá, já que vocês reclamam que eu fico muito quieto. De cima para baixo aqui eu anotei. Primeiro, li os 2 artigos, eu acho que eles acabam se complementam. Segundo, a revisão realmente muito mais profunda que o primeiro. E um statement da COG, a gente tem que lembrar que é um statement para ginecologista geral, né? Só para alertar, para chamar atenção. Ó, existe endometriose, não esqueça de rastrear isso daí. Fala umas 3, 4 vezes da dificuldade tanto de aderência do adolescente, quanto da compreensão da família para as questões do adolescente, etc. E isso acaba dando tanto diagnóstico quanto uma terapêutica efetiva. Concordo com o Caraça que eu acho que ele parte de cara muito para a laparoscopia, pelo menos dá essa impressão, né? Parece um artigo para qualquer coisa, vamos laparoscopar. E é um artigo relativamente recente. Se fosse um artigo de 10, 15 anos atrás, eu esperaria esse tipo de abordagem, que não é o que a gente vê. Com relação a ele colocar que não tem que ser rara, não se faz toque, não se faz exame em todo mundo, discordo. Pelo menos lá no consultório, mesmo que a paciente seja virgem, converse com a mãe do lado, etc., pelo menos um toque retal para ter uma noção do tamanho do útero, essas coisas, sem querer você palpa alguma coisa. Acho que tem que examinar todas as pacientes, se é vaginal, se é retal, se é só com ultrassom, se é um toque, simplesmente examinar abdômen, mas acho que a paciente tem que ser examinada. Com relação à malformação uterina, não esquecer, concordo com você, que a gente tem que avaliar e não esquecer de rastrear malformações associadas, principalmente renal. Análogo de NRH, achei uma loucura colocar um negócio desses no trabalho. Eu acho que não se coloca isso, ainda mais no statement. E a revisão que o Ramiro passou, hoje de manhã eu consegui acordar mais cedo e bater o olho, gostei bastante. E realmente dá muito mais embasamento, acho muito mais pé no chão e alertando principalmente para essa questão das apresentações atípicas de endometriose, tanto na questão cirúrgica quanto na questão da sintomatologia para a gente. E é verdade que adolescente é um paciente enrolado de levar, sem dúvida nenhuma. Sim, sim.
Eu acho que é bem isso. Acho que todo mundo aqui tem um. Eu acho que talvez eles tenham escrito de uma maneira equivocada, assim, de falar, puta, vamos lá para escopar. Né? Acho que ninguém vai querer chegar e a primeira opção numa adolescente. Imagina uma adolescente de 15 anos com endometrioma bilateral. Exato. Né? Você não vai querer operar aquele ovário numa menina de 15 anos. E ela vai Né? para a internet, ela vai entrar no seu consultório congelada, em pânico, achando que vai perder os 2 ovários. Sim, exato. Então, assim, a gente tem que ser muito, muito pé no chão para poder indicar a cirurgia. Lógico, se você fizer uma cirurgia bem feita, eu acho que você tem um bom resultado, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais conservador em indicar uma cirurgia para um adolescente, né? Não sei. A revisão que Exato. você passou fala muito mais, chama mais atenção, inclusive, da doença para endometrioma, né? Doença grave já com endometrioma e menos nódulo intestinal, que demoraria mais para aparecer. Isso eu gostei também. E mais um comentário, Ramiro, você não precisa mais falar nada em inglês, seu português cada vez está melhor. Portunhol, portunhol. Portunhol. Cada vez que você vem ao Brasil, você treina muito o seu português, entendeu? Ainda Que mais em demais. Salvador e dá tudo certo. Muito obrigado, irmão. Mas só para complementar também uma coisa que eu lembrei, a resistência dos pais em iniciar o tratamento clínico, né? Ainda se tem uma mistificação, assim, apesar de estarmos em 2020, de que a menina que vai começar o anticoncepcional vai começar uma vida sexual, ou que o pai e a mãe estão incentivando isso muito, tanto no consultório quanto no SUS, e principalmente no SUS. Então, é muito complexo, porque você tem que desmistificar aquilo, mostrar que aquilo ali é uma medicação, né, falar de outras facetas de que sexualidade é algo, enfim, que é próprio da pessoa e que não é o pai e a mãe que vão mandar. Então, é muito complexo quando tem adolescente muito jovem, em torno de 13, 14 anos. E aí me remete que muitas delas têm um diagnóstico, entre aspas, muito errado de síndrome do ovário policístico, como se síndrome do ovário policístico tivesse dor. Então, eu tenho muitas pacientes que chegam, eu tinha muita cólica, e daí me diagnosticaram como ovário policístico, e daí eu comecei um anticoncepcional, como se fosse algo como uma desculpa. Daí eu fico achando que é uma desculpa e não um diagnóstico errado, né? Mas, enfim, existe também essa Mas mistificação, assim. eu acho que o grande problema disso é, primeiro, né, a cultura da população, o grau de estudo da população. Então, a gente pegar a população de mais baixa renda, de pouco estudo, é mais difícil de você conversar realmente. Agora, se a gente pegar consultório, que a gente tem mais tempo para conversar, normalmente são pessoas mais instruídas, Isso, a aceitabilidade é maior, com né? certeza. Então, imagina qualquer um de vocês, se tiver um filho, uma filha de 12 anos e a gente conversar, né, a gente consegue colocar um anticoncepcional para essa menina. Agora, um problema maior e a realidade brasileira é que a grande maioria da população não tem acesso a esse tipo de medicina, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. E uma coisa importante também que, assim, eu eu tentaria, assim, uma paciente que tá com muita dor, eu não sei se eu concordo em simplesmente já introduzir um anticoncepcional sem investigar. Eles falam em tratamento empírico, por mais que a gente queira ser conservador em adolescentes, não seria interessante a gente já fazer um diagnóstico precoce dessas pacientes? Então, assim, a gente tem uma paciente que tem uma dismenorreia super importante, né? Tem 12 anos, uma baita dismenorreia, não vai no colégio, tudo. Não seria interessante a gente ter pelo menos um ultrassom dessa paciente, né? Um ultrassom pélvico, não precisa ser transvaginal, né? Mas pelo menos um ultrassom pélvico. Porque eles falam muito em tratamento empírico sem investigar, né? E assim, para aquelas pacientes que tiverem alguma alteração, a gente vai conseguir agir mais cedo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente investigar, não fazer um tratamento empírico, porque digamos que essa paciente tem uma endometriose, mas que ela responda bem ao tratamento clínico. E aí a gente pode ser que a gente só faça o diagnóstico de uma endometriose nessa mulher quando ela for tentar engravidar. Ou de uma informação. Ou de uma Isso. malformação, sim. A gente tem que lembrar, rastreio de informação. Sim, uma não obstrutiva, né, por exemplo.
Exatamente. Então, Ou você pega um unicorno rudimentar fechado e ela vai ter aquela dor toda e está piorando a endometriose dela, porque a gente sabe dessa associação. Não, acho que a gente tem que avaliar cedo essa paciente. Já demora muito para chegar na gente. No que exato. chega, acho que a gente Exato. tem que pegar mais pesado no diagnóstico, sim. E outra coisa, já falando em anticoncepcional, etc., na Inglaterra, eles têm toda uma teoria jurídica para isso, que é uma história triste, depois eu conto se vocês quiserem, mas a partir de 14, 15 anos, o ginecologista achar que a paciente tem condição de tomar anticoncepcional, ele pode passar, isso já é referendado pela Suprema Corte da Inglaterra, não precisa de autorização de pai, de nada disso. Também aqui precisa de autorização de pai para usar anticoncepcional com 14 anos. Mas aqui você tem um pouco mais de questionamento jurídico, não tem, Fran? Nenhum. Você pode Não, passar tem mais. anticoncepcional para qualquer paciente que queira ter, que tem vida sexual e que queira usar anticoncepcional sem os pais saberem. Uhum. O Instituto da Criança e Adolescente permite isso. Uma vez, inclusive, eu tive uma discussão dessa até com o presidente da Sociedade de Infância e Adolescência, num congresso, porque me chegou um caso difícil. Me chegou um casal, a menina de 14 e o menino de 25. Eita. E eles eram um casal. E ela veio pedir anticoncepcional. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer anticoncepcional se é um abuso de adolescente? Uma situação difícil, mas ela era a paciente e ela veio, eu quero usar anticoncepcional, a gente tem relação, vida sexual ativa já há 2 anos, ela tinha 12 anos quando começou a ter relação com aquele cara. E era no consultório, não era na rede pública, que eu não atendo na rede pública. E aí eu falei, como é que eu vou agir diante de um abuso, de um abuso na minha frente? E 12 anos é estupro. Sim. E aí ele falou, eu falei, eu chamo a mãe, eu tenho que falar para a mãe isso, né? Ele falou que não. Que é difícil, mas ele falou que não, porque ela estava lá pedindo pílula. Eu falei, mas se eu não estiver coagida, é difícil a situação. Aí, o que eu fiz para ela? Eu falei para ela que eu não sabia se ela podia usar pílula naquele momento, se eu podia prescrever aquela pílula. Porque eu não sabia o que fazer. Na hora eu gelei quando eu vi. Para que levou aquele homem para dentro da minha sala? Eu falei que eu não sabia o que fazer. Mas eu me arrependi tanto que no dia seguinte eu liguei para ela, mandei ela voltar no consultório e dei a pílula. Eu dei, senão ela vai engravidar. Você chegou a fazer consulta ao CRM, alguma coisa ou não? Então, eu falei com Aloísio Afonso. Eu falei com o presidente da Sociedade de Ginecologia. E ele que me orientou. Porque eu fiquei muito com medo. Mas no dia seguinte eu liguei, antes de falar com ele, eu passei a pílula. Porque eu fico com medo daquela garota, porque eu fiquei pensando o seguinte, se fosse minha filha, eu não quero ela grávida. Ainda que seja uma relação abusiva e a gente vai ter que resolver isso depois. Sim, você está reduzindo. Vamos resolver a situação abusiva depois, não de uma menina com um bebê, entendeu? Exato. E assim, o que me chamou a atenção também foi a forma madura com que ela chegou. Porque ela tinha uma postura que eu talvez não teria hoje, sabe assim? Na hora de pedir a primeira pílula, o primeiro ginecologista, eu lembro quando eu fui, eu tinha 17 anos. Eu não tive aquela postura que ela teve. Ela era muito bem articulada, pedindo pílula, falando que já tinha relação com ele há 2 anos e que eles pretendiam engravidar só daqui a uns 5, sabe? Na Inglaterra eles advogam isso. Um adolescente que já tem a postura de adulto, que já tem uma questão intelectual bem formada, etc., você trata como adulto e ponto final, não precisa avisar pai, conselho, nada disso. Eu tenho colocado demais em Planon nessas meninas. Muito. Eu acho uma excelente opção, mas principalmente em virgens também, né, que já começa a falar alguma coisa, eu acho que é uma excelente opção. E eu sabe como é que eu defendo o Planon para as famílias? Eu falo que é o método Mastercard. Pílula anticoncepcional, R$50. DIU, implante, 2.000. Saber que sua filha não vai engravidar nos próximos 3 anos. É verdade. Justo. Posso? Assim, eu queria discutir o que você falou, Patrick, sobre a importância do diagnóstico. E talvez até ouvir o que a Mari tem para falar, porque foi ela que escolheu o artigo, né? Assim, obviamente, eu acho que o diagnóstico é importante para a gente excluir causa grave da doença e excluir a anomalia mülleriana, tá? Só que a gente tem que lembrar que isso é muito raro, tá? Porque assim, considerando que a maior parte das pacientes que tem dismenorreia vai ter dismenorreia primária e das pacientes que têm dismenorreia
secundária, 2/3 vão ter endometriose, considerando que a endometriose é uma doença possivelmente progressiva e nas adolescentes elas vão ter formas leves da doença, a gente não, provavelmente, eu concordo na solicitação do exame, ultrassom ou ressonância, mas possivelmente esses exames vão vir normais, entendeu? Possivelmente. Né? A gente, é raro a gente ter, a não ser que seja um serviço de referência, como a da Catiane, é raro a gente ter uma doença grave na adolescência, é muito raro, e também é raro a gente ter anomalia milleriana. Então a gente vai ter um monte de paciente com dismenorreia ou primária ou secundária com exames normais. Então, assim, eu não sei se a gente precisa realmente fazer o diagnóstico da endometriose, porque possivelmente a gente não vai fazer. E a gente vai tratar empiricamente a maior parte dessas pacientes, entendeu? A gente só vai e passar para fazer o diagnóstico da endometriose se for uma coisa muito bizarra ou a paciente não melhorar com inúmeros testes. É isso que eu tô, mas advogando, entendeu? Vamos pensar, sua filha está com Sim. 13 anos, tem Uhum. uma baita dismenorreia. O que você faria nela? Você daria anticoncepcional, anti-inflamatório ou... Primeiro, mas não é a primeira escolha? Pode falar, Fran. Não é o Postan a primeira escolha que a gente vai fazer? Eu Então, ia fazer isso também. Eu ia dar o anti-inflamatório primeiro para ela. E Por ver 6 como é que ela ia... meses, né, Caraça? Pelo menos. Por 6 meses, com certeza. A partir disso, por exemplo, se ela não melhorar, eu introduziria anticoncepcional para ela com 13 anos, sem nenhum problema. Pediria uma ressonância? Talvez. Obviamente, investigaria alguma forma, alguma anomalia, com certeza. Mas, exames de imagem normal, inclusive teve um encontro da Febrasgo relacionado a isso, né, que foi o Chor que comentou, o Sérgio também, de se só solicitar exames de imagem também, se você pensar em formas graves da doença, né? E assim, você pedindo e não e obviamente excluindo a anomalia milleriana e excluindo forma grave, tentaria um monte de anticoncepcional antes de operar, porque a possibilidade de ser endometriose é alta. Mas e mesmo assim ser endometriose peritoneal, né? Acho que a gente está falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Uhum. Ninguém está falando para operar todos os pacientes. Todo Sim. mundo está falando para a gente pensar numa terapêutica clínica nela. Até a gente pensar em ser até mais conservador que com as adultas, né? A gente considera a refratariedade na adulta 6 meses. Na adolescente, a gente pensar em estender esse período. A gente usa bastante constante, usa bastante anticoncepcional, mas a única coisa que eu sou contra, por exemplo, é você não fazer nenhum exame de imagem numa paciente com dismenorreia forte. Isso não. Então, isso mas não. é essa a ideia, a gente fazer um exame de imagem para a gente, pelo menos, bom, não tem forma grave de endometriose, não tem nenhuma anomalia milleriana, beleza, então vamos tratar. Isso não quer dizer que ela não tem endometriose. Sim, é que possivelmente a gente não vai fazer o diagnóstico dessa paciente, é isso que eu estou querendo dizer. Bem provavelmente a gente não vai fazer, porque endometriose grave em adolescente é raro, anomalia milleriana é raro, então assim, a não ser que a gente seja um serviço de referência, né, que eu falei da Catiane, no nosso consultório, possivelmente a paciente vai ter um exame normal e a gente vai falar para ela, olha, talvez você tenha endometriose e o tratamento vai ser com anticoncepcional. A gente não vai fazer o diagnóstico do que ela tem, provavelmente, né? Não, exato. Muito provavelmente não vai ser feito o diagnóstico de uma forma inicial. Mas pelo menos a gente vai estar descartando as formas graves, apesar de raras, e a gente vai estar descartando as malformações millerianas. O que eu acho é que a gente não pode chegar a introduzir um anticoncepcional sem ter nenhum exame de imagem. Fala aí, Mari. Fala aí, Mari. Eu vi, né? O Caraça me jogou essa bomba aí. Não, eu acho que ele dá uma visão boa, mas assim, primeiro lembrar que é um trabalho americano, então, que nem o João falou, a gente tem esse viés, né? Que eles não têm tanto manejo com os exames de imagem. A gente até mandou um artigo agora que a gente fazia avaliação da lesão de intestino, e uma das questões foram por que a gente avaliou só com ultrassom, se ele tem tanta sensibilidade. Então, eles não têm tanto manejo, principalmente com ultrassom transvaginal, então a maioria dos serviços lá usam ressonância, e então eles não valorizam o exame de imagem como a gente valoriza, né? Isso é uma coisa que já foi questionada várias vezes. Então, a gente tem um viés
desse trabalho ter a não valorização tão grande desse exame de imagem no diagnóstico, tanto que eles falam aqui uma hora que para endometrioma é mais fácil avaliar, mas que outras lesões de endometriose é mais difícil avaliar pelo ultrassom. E que muitas vezes o que acontece é isso que o Caraça falou. Então, ela vai ter uma endometriose superficial, aí ela tem sintoma bem importante, aí você pede a ressonância se ela for virgem, aí a ressonância não vai vir nada, mas no final da ressonância está escrito: lembramos que esse exame não é sensível para lesões superficiais, né? E aí você não consegue descartar nada. Então, não sei, pelo menos no consultório, várias vezes que eu pedi, muitas vezes não veio nada, mas eu não conseguia descartar, e aí no final você acaba entrando com tratamento, porque você também não consegue descartar, então acaba entrando. Eu acho que esse trabalho, ele acaba tendo um pouco mais acaba sendo um pouco mais como aquele primeiro artigo que a gente avaliou no primeiro web, que é uma coisa que tem um aspecto mais retrógrado. Então, eles falam um pouco de exame de imagem, falam de análogo, que é uma coisa que a gente praticamente não usa, salvo alguns casos, e também eles falam da laparoscopia como uma dos aspectos como diagnóstico, como diagnóstico, que também a gente não usa nada, né? Hoje em dia a gente está muito mais para aquela parte de laparoscopia como one shot surgery do que fazer um monte de laparoscopia, sendo que você não tem certeza. Então, acho que ele tem um aspecto mais retrógrado, que nem aquele primeiro, e acho que o grande problema vai ser o diagnóstico. Uma coisa que eu queria ver com a Alex, ela está aqui? A Alexa saiu. Acho que deve estar Eu dando acho que a café da gente manhã. tem muita dificuldade como a gente avalia a dor nessas pacientes, né? Porque elas não conseguem dar pelo menos o que eu vejo, elas não conseguem dar uma resposta tão objetiva, né? Então, às vezes ela sente, ela não consegue identificar tão bem a dor, e aí a mãe acha que às vezes ela não tem tanta dor, então você fica sem saber quantificar melhor a dor nessa paciente. Então, acho que o grande problema acaba sendo no diagnóstico. Muitas vezes a gente não consegue fazer. Posso falar uma coisa? Bora. Mari, eu acho que a escala de Eva pode ser muito boa, e até um diáriozinho da dor, um diário semanal ou mensal, para que ela entenda, tipo, gradue essa dor. E aí, o que eu posso já falar da físio? Pode sim. Então, que ele fala do calor, mas para quem aqui tem cólica menstrual, queria saber se alguém já testou o gelo. Porque tem tem um artigo de dismenorreia primária, depois qualquer coisa eu coloco lá no grupo, falando da escala de dor inicial e final, após a comparação do gelo e do calor com mulheres de 18 a 25 anos. E o EVA inicial do calor era 6 e foi para 5, e o EVA inicial do gelo era 8 e foi para 0. Então, a compressa de gelo é uma coisa que eu super indico, super, 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 e é muito eficaz. O TENS eu não utilizo no consultório pelo gasto de tempo, porque ele, para ter um efeito, ele precisa ter duração de 30 minutos, então eu acabo indicando o TENS portátil para paciente. Na farmácia dá para comprar o auto-aplicável, que é tipo um salompas com bateria, que é o Tanix, tem o da GTEC. E aí, o que eu queria falar um pouco é que a terapia manual é muito eficaz, então manobras mais de atrito, mais vigorosas, e não em relação a trancos ou osteopatia, mas as manobras com maior atrito na região sacral são muito eficazes. Eu sempre tenho alguma amiga perto, eu tô com cólica, eu acabo fazendo, elas melhoram, no consultório também. E uma coisa em pensar em biomecânica na dismenorreia, porque se a gente for pensar no ligamento pterosacro, que ele vai refletir uma dor para coluna lombosacra, ela vai ter muito desconforto a partir do momento que a gente faz esse exercício de mobilidade pélvica, alongamento, exercício de mobilidade mesmo, realmente lubrificar todos esses tecidos, ela vai ter uma grande melhora da dismenorreia. E o que eu achei legal é que ele falou que 52% das meninas elas têm sintomas urinários. E se a gente for pensar, sintoma urinário, muito pode ser, eu acabei não entrando no artigo depois para ver quais eram os principais, mas a maioria são sintomas de retenção. E se ela está com sintoma de retenção, pode ser uma hiperatividade de assoalho pélvico, que vai justificar lá na frente, quando ela tiver com vida sexual ativa, a dispareunia.
Porque ela está com cólica, vai ter contração de toda a musculatura pélvica, não vai esvaziar a bexiga, vai ter infecção do trato urinário, vai ter constipação, que ele falou, dos sintomas intestinais, e ela vai ter a dispareunia no futuro. Isso é eu ainda vou patentear essa tríade. E que o que ele falou, que eu achei muito lindo, do fator cultural em relação à cólica. Então, assim, como a mãe passa esse ensinamento de o que é ruim, que é horrível ser mulher, que a mulher recebe muito isso, e é como a mulher ela vai receber, e ela vai achar aquilo uma tortura mensal. Foram esses pontos que eu achei bem bacana desse artigo. Eu já coloco ele em aula, gosto bastante. Você trabalha muito com paciente virgem, com endometriose? Nossa, vem muito raro, muito raro. Geralmente começa a vir com 21 anos as pacientes para mim. Então, na parte de adolescente era minha irmã mesmo, eu. Então, não era muito frequente. É que eu acho que se já tem uma resistência, às vezes, para entrar com anticoncepcional, para você encaminhar para físio, a resistência é maior ainda, né? Porque é uma coisa que ninguém conhece ainda, né? Como assim eu fazer fisioterapia para cólica menstrual? Então, estimular o exercício físico, porra, eu tô com dor, eu não quero fazer exercício físico. Então, o que eu acho que seria a chave de ouro, assim, seria a educação nas escolas. Porque aí essa adolescente e o sistema de ensino vai saber orientar. Então, ela vai saber assim, putz, eu sei que eu tenho cólica, mas por que eu tenho cólica? Por isso, isso e isso. Ah, mas eu sei que se eu fizer isso, isso e isso, vai ajudar. Tipo, se ela souber que ela pode fazer gelo e que ela vai poder fazer alguns exercícios de mobilidade e relaxar o assoalho pélvico, coisas que ela pode fazer em casa, imagina, tipo, viria no consultório uma coisa muito mais, só os mais graves, né? E as nossas amigas Nutris estão quietinhas. Fala um pouquinho mais sobre as medidas que eles orientaram lá. Minha internet está um pouquinho ruim, por isso que eu estava aqui quietinha, estava até cortando alguns áudios. Mas eu achei interessante eles trazerem, né, tanto alguns alimentos como essa sugestão dos fitoterápicos, né, que são os compostos à base de plantas. Com relação ao fito, tem um artigo que é só uma revisão de medicina tradicional chinesa, quais as plantas medicinais da medicina tradicional chinesa já mostram comprovação para o tratamento da endometriose. E eles falam muito da evidência do Polypod leucotomus, que é Perdão, não é o Polypod leucotomus, é o Pinus spinaster, que é um pinheiro francês, que ele era utilizado inicialmente para a parte de estética, mas, né, que ele tem um poder antioxidante muito bom. E ele mostra efeito na redução da inflamação e da dor. Então, fala de outras plantas, inclusive esse artigo também fala do gengibre, que é outro que é citado aí nessa revisão, né? O gengibre, ele tem um poder tanto antioxidante como um poder, não é sedativo, mas ele tem um efeito realmente no controle da dor, não só na endometriose, mas em outras afecções. A gente tem até um ativo que é específico para a síndrome do intestino irritável, que é o biointestil, que eu tenho resultados maravilhosos no consultório, paciente que tem síndrome do intestino irritável, com muita dor, muito resistente mesmo, dor de incapacitante, e que o biointestino tem um resultado muito bom para essa neutralização da dor. E aí ele fala também do óleo de peixe, né, que na verdade é por ser fonte de ômega 3, e o poder do ômega 3, ele já está tão bem embasado, não só para endometriose, mas para outras questões de saúde, que foi o primeiro alimento transgênico autorizado pelo FDA, né? Foi um peixe de cativeiro, justamente para a produção de ômega 3 para suplementação, né? Então, o poder do ômega 3, tanto porque a gente tem uma carência de fonte alimentar de ômega 3, né? A gente não tem tanto hábito do consumo de peixe. Teve um outro artigo que a gente discutiu essa questão de onde tem ômega 3, quais os peixes que têm ômega 3, né? A gente tem realmente um baixo consumo. E os outros alimentos têm quantidades muito baixas, né? E é importante manter esse equilíbrio de mais ômega 3 do que ômega 6 para manter um perfil anti-inflamatório.
Então, por quê? Né? A gente tem o ômega 3, ele vai fazer parte daquela bicamada lipídica das células, né? E quando eu tenho uma célula com mais ômega 3 nessa bicamada lipídica, essa célula ela vai ter uma sinalização menor de inflamação, porque quando eu tenho a ação da fosfolipase A2, que vai ativar COX e LOX, né, 1 e 2, enfim, a produção de prostaglandinas, leucotrienes e tromboxanos vão ser muito mais da série anti-inflamatória do que da pró-inflamatória. Quando eu tenho pouco ômega 3 e mais ômega 6, aí vai para a cascata do ácido araquidônico e vai gerar realmente a estimulação de COX e LOX, né? Para a geração de tromboxanos, leucotrienes e prostaglandinas mais pró-inflamatórios. Então, por isso o ômega 3 tem um papel tão fundamental nesse controle da inflamação em diferentes facetas, não só na endometriose, mas de várias outras afecções. Então, para mim, seria o central realmente entrar com o ômega 3, de suplementação e alimentação, estimulando a paciente a consumir. E eu acho super válido associar o tratamento com fitoterápico, né, com as plantas, porque realmente os ativos têm um efeito muito bom. Eu faço isso, eu tenho a licença para usar fitoterápico e eu faço esse uso na clínica realmente com muito resultado. E aí, com relação à questão das dores pélvicas, né, eu já compartilhei aqui no grupo que eu sou uma paciente de endometriose, né? Eu comecei a mudança do estilo de vida antes mesmo de ter o diagnóstico, de ter feito o exame, que eu desconfiava que tinha, né? Por trabalhar com isso também, então eu identificava os sintomas. E aí, com relação ao exercício e à dieta, eu consegui perceber uma melhora em torno de 3 meses. E realmente o que a Marília falou, né? A questão da dor é muito menor com a prática do exercício, né? Do alongamento pélvico, enfim. Então, corroborando aqui como paciente de que realmente a fisioterapia, o exercício tem um papel fundamental. E eu acho que, como foi falado na adolescente, acho que a chave está nesse tratamento clínico, antes de expor a uma cirurgia, como a gente discutiu lá no Experience, né? Há um risco grande de operar uma paciente, principalmente quando pode ter comprometimento de ovário, enfim. E acho que é isso. Nara, acho assim, incrível todos os pontos que você colocou. E um dos pontos principais é a questão do estilo de vida, que assim, em relação à questão do artigo, você já discorreu bem, mas uma coisa que eu percebo muito na clínica, eu tenho muitas pacientes que chegam e falam, Natália, eu quero aquela cápsula que você deu para minha amiga e ela acabou passando as dores, diminuiu muito a dor. E claro, inclusive, por exemplo, não só a parte de suplementação, que eu, na verdade, gosto bastante, né? Eu trabalho há muitos anos, aí, pelo menos 10 anos, com formulações magistrais, doses mais altas de zinco, como no próprio artigo disse, ômega 3, o biointestil, ele realmente tem um resultado muito bom. Eu não sei, Nara, se você já fez a utilização de doses um pouco mais altas, a única reclamação que eu tenho é de que parece que você comeu um pacote de house, né? Não sei se você já fez essa experiência. O biointestil, em algumas pacientes que acabam tendo um comprometimento de trato gastrointestinal, principalmente estômago, um refluxo, a gente tem que começar com doses menores, né? Porque acho que é uma da reclamação que eu mais tenho, que fica você fica com aquela sensação gelada mesmo no estômago, mas tem uma ação excelente. Só que os melhores resultados e os mais lindos é a mudança do estilo de vida completo, principalmente do ponto de vista alimentar. Gente, de verdade, assim, se eu puder falar para vocês, um paciente com dor, ou até mesmo com um fluxo muito intenso, manda para um Nutri funcional, que eu tenho certeza absoluta, como a Nara mesmo disse, com 2 ou 3 meses a gente começa a ver uma resposta muito boa. Eu tô com uma paciente que em 1 mês ela me ligou, ela já fez uma cirurgia de endometriose, acho que com 16 anos, e ela falou, Natália, eu não sabia o impacto que a alimentação poderia ter na questão de dor.
e essa dor era incapacitante. Então, ela falava que 2 dias, por exemplo, do mês, ela não era ninguém, ela não conseguia ir para o trabalho, nem para os estudos, né? E ela, engraçado que ela trabalha até num centro de reprodução humana, né, aqui no ABC. Mas qual é o ponto central, assim, em relação à questão da atividade física, a gente vê na prática clínica também uma melhora muito grande, mas eu prefiro muito que essa paciente faça, pelo menos se ela é sedentária, ela não faz atividade física, que ela faça pelo menos 1 mês de estratégia alimentar. Então, sempre aqueles pontos que a gente conversa, diminuição da inflamação. A gente sempre cai, eu acho que independente seja em qual momento, a gente cai na questão anti-inflamatória. Então, o gengibre, muito anti-inflamatório, a gente tem a parte de suplementação, mas a gente pode utilizar esse gengibre também na alimentação, através de chás, que acaba sendo bastante efetivo, mas essa união, na minha concepção, na minha prática clínica, da suplementação magistral, e voltando na formulação magistral, a gente fala também, ele fala aqui sobre a questão da vitamina D, a gente tem uma resposta linda, só que, mais uma vez, a vitamina D, acho que a gente já comentou sobre isso. A vitamina D, eu fico um pouco preocupada com essas altas doses. Então, por exemplo, o paciente não muda nada do estilo de vida, absolutamente nada, e de repente tem alguma prescrição de vitamina D, às vezes em altas doses. A gente pode, sim, num período aí, né, a médio, longo prazo, ter calcificação de tecidos moles, calcificação de artérias, a gente pode até ter litíase renal. Então, a vitamina D, assim, é uma suplementação que eu amo, trabalho há muito tempo, mas por isso que a gente precisa da suplementação, não só a vitamina D, junto com a vitamina K, junto com o magnésio, junto com o zinco, que aí a gente consegue trabalhar muito essa questão de maiores benefícios e menores riscos. E uma questão que eu acredito que, assim, seja realmente mais importante é unir essa parte da dieta, uma suplementação muito bem assistida e nunca uma suplementação única, assim. Eu percebo cada vez mais, até, por exemplo, vitaminas do complexo B, ele acaba falando sobre uma vitamina aqui do complexo B, eu acabo desaconselhando, assim, na verdade, até alguns pacientes que querem tomar, às vezes vão para fora do país e compram, seja B12, ou seja B1, B6, em altas doses, só que só tem aquela vitamina. Eu percebo que a gente não tem realmente um benefício muito interessante. Quando a gente fala das vitaminas do complexo B, sempre utilizar todas juntas, eu acho que, assim, o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei é sobre a sinergia. Então, a suplementação, eu acho que é muito importante ter essa sinergia, não só sobre os compostos, mas a sinergia com a dieta, que a gente já consegue diminuir dor. E, assim, eu tenho relatos realmente, claro, isso é só a minha prática clínica, né? Eu não vi nenhum artigo, uma diminuição tão rápida de dor, mas de meninas que com um mês e meio, já acabam, assim, percebendo, no próximo ciclo, teve essa diminuição de dor, e ela, com um pouco menos de dor, ela se estimula um pouco mais a fazer atividade física. Então, eu acredito que, e nesse passo a passo com a paciente, a aderência acaba sendo muito melhor. E a uncária tomentosa, Natália? Oi, perdão? E a uncária tomentosa, você tem experiência nisso? Não, não tenho. Não? A unha de gato, né? Unha de gato, você tem com você que trabalha mais com fito? Já usei. Já usei unha de gato combinada com o chia amarelo também e tem efeito bom. Não é a planta que eu uso de entrada. Normalmente eu entro primeiro com a dieta e a suplementação e utilizo o Pycnogenol, né, que é o Pinus pinaster que eu falei, porque tem mais essa evidência da medicina tradicional chinesa. Eu entro com a unha de gato com o efeito mais persistente, né? Perdão, mais resistente, uma dor que realmente demora mais a passar. E eu gosto também de usar ela na forma de tintura. No extrato seco, sempre o efeito é mais forte, né? Na forma de cápsula, em extrato seco. Então, eu uso tintura da unha de gato, junto com o chia amarelo e outras plantas. Se a gente pegar o Miodesin, que tem um laboratório que comercializa, ele nada mais é do que a unha de gato, né? Ele é um derivado da unha de gato. A maior experiência de unha de gato é o pessoal da escola. Eles têm uma experiência boa com unha de gato. Então, mas acaba sendo um tratamento
adjuvante, né? Então, a gente não é a primeira linha de tratamento, sem dúvida. Alexia, aproveitar que você voltou aí. Oi, tudo bem? Tudo bom? Voltei. A gente estava aqui discutindo a eventual dificuldade de se avaliar a dor num adolescente, né? Que parâmetros utilizar, né? Porque a gente, tudo bem, a gente fala para fazer uma escala visuológica de dor, tentar fazer um diário de dor, que nem a Marília estava comentando, mas às vezes um adolescente, dependendo da idade principalmente, vai ter dificuldades em conseguir nos informar, né? Então, que outros parâmetros a gente poderia utilizar para avaliar a dor numa pessoa mais jovem assim? Vocês querem dizer assim, nas dificuldades de implementar uma escala analgésica para ela, de pontuar de 0 a 10, essa questão da intensidade da dor? Sim. Ou mesmo de localização, né? Para a gente conseguir fazer diagnósticos diferenciais. Caracterizar. Tá. Eu acho assim, a gente tem outras escalas até para pacientes demenciados, assim, então tem outros parâmetros que a gente pode avaliar, mas nessas pacientes com jovens, adolescentes, o que eu acredito que vale mais a pena é avaliar a funcionalidade. Porque uma paciente que, se você percebe que ela é ativa, ela gosta de ir para a faculdade, eu gosto de ir para a escola durante 20 dias, e aí tem lá 5 dias do mês que ela não sai da cama, que aí ela não consegue fazer as coisas dela. Tu consegue pontuar bem a diferença dessa... Porque a adolescente, às vezes, é meio melancólico também, então fica períodos que briga com o namorado, fica na cama, acaba o mundo. Mas aí não é tão cíclico, entendeu? Então você consegue perceber essa perda de funcionalidade. Já passa muito bem o período que é fora do ciclo menstrual, e aí na hora da menstruação, por exemplo, muda totalmente a característica da vida dela. Então, acho que isso é muito melhor, mais fácil de avaliar do que intensidade de dor, de 0 a 10, que a gente sempre coloca, mas a gente sabe que na prática isso não é tão fácil para eles, muitas vezes nem para nós, né, classificar a dor. E a característica da dor, gente, até para adulto é difícil. Quantos adultos vocês não perguntaram? Queima, dá fisga, e a pessoa, não, é que dói. Eu sei que dói, mas dói de que jeito? Então, eu acho que é difícil mesmo. A cólica é mais fácil de falar. A cólica, as pessoas elas entendem melhor o que é. Às vezes, um choque também, se tivesse, por exemplo, algum padrão mais neuropático da dor. Mas as outras minúcias, assim, de dores musculares, aí é mais difícil dela falar, como é difícil para adulto também. É meio você tirar no saca-rolha e fazer muito também no exame físico, né? No exame físico, aí ele consegue perceber. Piora na hora, por exemplo, né? Na hora que flete o tronco, na hora que relaxa, aí você consegue até perceber pela expressão facial, porque o paciente piora muito, aí você consegue diferenciar a parede da parte visceral. Eu acho que é mais isso, acho que a gente consegue muito bem ver pela mudança de funcionalidade nesse período da dor. Quando a dor é cíclica, o que eu acho mais difícil é quando a dor deixa de ser cíclica, entendeu? Às vezes a dor deixa de ser cíclica porque... ou por, sei lá, fibrose, pela cronicidade, pela sensibilização, que acontece, que a gente vai falar em um encontro mais para frente, aí eu acho difícil, porque aí chega aquela paciente que você não sabe mais se é o comportamento dela que está interferindo muito mais na dor, do que aquela que fica super ativa 20 dias e 10 dias fica ruim. Essa outra está, sei lá, chega para você, 3 meses que ela não sai da cama, 3 meses que ela não quer ver ninguém, então aí fica mais difícil de diferenciar. Não sei se eu consegui ajudar. Sim, conseguiu. Que mais? Mais alguém? Só mais uma coisa, é que você falou sobre o absenteísmo escolar, né? E eu sempre questiono também o absenteísmo social, porque na adolescência é muito comum que ela tenha esses até por conta da tensão pré-menstrual, essa coisa de não quer ir no colégio, quer ficar trancada no quarto, como é que você falou, mas tem que ver o quanto isso interfere na vida social dela, porque eu acho que o parâmetro de vida social é mais fidedigno do que esse parâmetro escolar na adolescência. Sim. Mas aí você acha que seria, mas pra gente trocar assim ideias, você acha que seria algo, por exemplo, pontual em uma parte do ciclo que ela poderia não querer esse convívio assim, ou seria uma coisa mais crônica? O que eu acho é que falar só assim, a minha filha falta aula por conta de dor de cólica, é um parâmetro mais limitado. Se você falar assim, a minha filha fica socialmente inativa por conta desse período de cólica, entendeu? Porque faltar aula
na adolescência, eles são preguiçosos, o adolescente é preguiçoso, o adolescente às vezes está com problema com uma amiguinha no colégio. Agora, se ele fala assim, a minha filha tem um período do mês que ela não vai no colégio, que ela sente muita dor e que pode ter festa de 15 anos, que ela não vai participar da festa de 15 anos, entendeu? Porque só o parâmetro de escola é porque ela pode estar ser um sofrendo ganho algum tipo secundário, de né? colégio, pode ser bullying do colégio, e aí ela pode usar como desculpa aquela cólica. Mas não, quando o colégio dela, não pode né? ser tem que ser uma coisa mais ampla. Tem que avaliar a funcionalidade em geral, exatamente como você falou. Às vezes ela adora ir na aula de balé, e aí ela também não vai na aula de balé, ela não vai no clube, ela não vai... O colégio como parâmetro único, eu acho que às vezes a minha filha, por exemplo, faltaria aula, entendeu? Qualquer coisa você volta a faltar aula, quer ficar em casa. Agora, se ela fala assim, olha, ela não sai de casa, ela tem uma dificuldade social nesse período por conta da cólica. Eu acho que é um parâmetro melhor quando é uma coisa mais ampla. E tem pacientes que falam, ela falta prova. Falta prova, às vezes não estudou. Entendeu? A gente não tem que diminuir, menosprezar os sintomas, mas a gente tem que ver se aquilo ali é real também e o que aquilo implica na vida dela. Eu acho que é um parâmetro porque melhor. Muita adolescente tem ganho secundário com a dor, né? E aí, para as meninas, é a cólica menstrual. Então, Exatamente. realmente, é a hora que aí ela... Mas aí eu acho que exatamente, concordo com você. Acho que tem que fazer uma avaliação mais ampla mesmo dessa funcionalidade, né? Até as coisas que ela gosta de fazer, ela deixa de fazer. E só para lembrar que uma das causas principais de dor crônica que a gente tem que lembrar, né, Alexa, é o abuso sexual, né? Então, a gente tem que ter sempre esse alerta em relação às pacientes, não só na adolescência, mas adulto jovem, em relação a abuso sexual mesmo. Eu acho que essa tem que ser sempre uma abordagem com muito cuidado, né? Nem sempre na primeira consulta, mas paciente com dor pélvica, a incidência é altíssima. Eu fui dar uma aula de dor pélvica na semana passada, aí eu fiz um levantamento da incidência de abuso em crianças e adolescentes. Gente, a nossa taxa é gigantesca. É muito alta. Posso até depois dividir com vocês, assim. E a gente tem que investigar. Eu tô com uma paciente no consultório que, assim, depois da, sei lá, quinta, sexta consulta, a gente conseguiu identificar esse abuso, né? Então, a paciente com dor crônica, tinha dismenorreia importante, mas também tinha muita dor crônica. E faltava tudo, né? Absenteísmo social também. E aí me alertou o comportamento esquizoide, né? Que você começa a ver, e junto com a psicologia a gente deu o diagnóstico. Então, abuso sexual é algo que a gente não pode negligenciar na nossa prática clínica, né? Eu posso fazer uma pergunta? Essa questão do abuso é durante o período que ocorre o abuso, ou, por exemplo, uma criança que sofreu abuso muito novinha tem uma chance maior de dor crônica na adolescência e vida adulta? Vou dar um exemplo de uma paciente agora. Uma paciente que eu envolvi, inclusive, a Alexa e a Marília, aqui na condução do caso. Uma paciente que eu operei ela no final de janeiro, foi a 5ª cirurgia dela, ela tinha 4 outras cirurgias de endometriose. Tinha bastante doença, mas não foi aquela cirurgia mais ferrada que a gente faz. E ela, a princípio, ficou bem, mas de abril para cá voltou com dores, com um monte de uma sintomatologia, assim, retenção urinária, várias outras coisas. E a gente, poxa, como assim retenção agora? Não tinha nada antes, tal. Foi reavaliar e ela tem histórico de abuso. Então, assim, uma dor dela muito, muito miofacial, né? A Marília está trabalhando bastante essa parte de face, a Alexa também ajudou assim no manuseio da dor, mas ela tem um histórico de abuso e ela é uma paciente, não é jovenzinha não, tem 30 e poucos anos, então para você ver o quanto um abuso na infância pode repetir na vida adulta. Mas reflete uma dor na alma, Ari. E é uma coisa interessante que todas as grandes obesas que eu atendi sofreram abuso na infância. Todas. Então, e depois até fui ver alguns artigos, isso é muito comum mesmo, de obesidade realmente relacionada, obesidade na adolescência e fase adulta, relacionada a abuso na infância ou adolescência. Então, os aspectos psicológicos disso são muito, muito grandes, né? Que a gente está longe de conseguir entender tudo ainda, né?
Mas a gente sabe que tem vai refletir pro resto da vida. Fala, Fran. Eu queria falar uma coisa que a gente não comentou nesse artigo, que é sobre a infertilidade. Essa paciente que fez um diagnóstico precoce, que teve um diagnóstico de endometriose na adolescência, que vai ter uma vida de tratamentos e de dor, essa paciente ela deve ser orientada precocemente a fazer talvez uma preservação da fertilidade no futuro. Eu sei que é muito difícil você falar disso na adolescência, porque é muito cedo para a gente pensar nisso, mas uma vez eu vi o Shor comentando que o que ele faz com essas pacientes adolescentes é estimular que ela pense em vida reprodutiva mais precocemente. Talvez a gente não vá falar sobre preservação de óvulos, preservação para uma menina adolescente, não faria sentido. Mas sempre falar, olha, fique sempre pense no seu futuro reprodutivo, sempre pense se você vai querer ter filhos, com que idade você vai ter filhos, e estimular que isso seja vivenciado por essa família. A vida reprodutiva dela seja uma coisa de interesse da família. Ao mesmo tempo que você deve fazer isso, você tem que tomar cuidado para você não criar nessa família um receio, porque fazer um diagnóstico de endometriose sempre remete à infertilidade e criar um pânico, um receio muito grande dessa menina não ter filhos. Mas eu acho que falar com essa família, olha, a partir de um diagnóstico de endometriose, não vamos nos preocupar que ela não vai engravidar, mas nós temos que ficar atentos e temos que pensar nessa reserva ovariana dela com mais atenção, sempre. Eu falo sempre isso. Vamos ter atenção a isso. Vamos sempre pensar quando que você vai querer engravidar, quantos filhos você pensa em prole, mais precoce. Mas é uma coisa ainda complexa, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em pacientes oncológicas e que você vai pensar numa preservação da fertilidade, ainda que sejam pacientes jovens, ainda não é uma rotina, né, no Brasil. Então, quanto mais numa doença benigna, né? Então, assim, a gente tem que trazer à tona, eu acho que está certíssimo, a gente tem que trazer à tona, levantar essa bola para abordar sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente ainda tem uma resistência grande sobre esse tema, né? Infelizmente. Mas as famílias, a primeira coisa que a mãe me pergunta, por exemplo, mas ela vai conseguir engravidar porque tem endometriose? Sim. É uma coisa que assusta. Eu acho que quando a paciente tem um fator oncológico, a abordagem é mais incisiva. Você tem que falar, olha, você tem que pensar nisso seriamente, porque a gente pode... Não, e tem que falar, tem que pensar nisso. Na adolescente, você tem que ter um certo cuidado de falar para não criar, né, o estigma da infertilidade para aquela menina também. Mas eu acho que tem que ser levantado, né? E nem para criar também uma ansiedade de ter filho, né? Assim, eu tenho 18 anos e se eu não conseguir ter o meu namorado, meu marido, etc e tal, com 25, difícil, como é que vai ser, né? Então, isso também pode gerar, né? Não, eu tive uma paciente de outro estado, de 22, a Mari que entrou comigo, inclusive, e assim, ela tinha muito mais uma fibrosezona e algumas falhas peritoneais e qualquer outra coisa, ela já tinha sido operada no estado de origem dela, e a mãe dela falando, doutor, o que você acha dela já casar e já ter filho? Porque ela já namorava 22 anos. Eu falei, não, a gente não tem que pensar em estimular que essa menina de 22 anos pare faculdade, tudo, não. Assim, a gente pode congelar óvulos, preservar essa fertilidade, né, já que a gente tem essa preocupação. E assim, em momento nenhum, não tinha nenhuma lesão em ovário, tinha uma reserva ovariana boa, tá? Não era uma preocupação propriamente dita, mas a gente sabe que existe isso da família querer já estimular uma gravidez precoce nessas meninas, e não é isso que a gente quer. Não é isso que a mãe queria que ela saísse de casa, Patrick, era isso. Exato, tô achando que é outra coisa. Com certeza. Cara, o pior é que a mãe era mega, até hoje a mãe manda mensagem assim, a mãe é mega protetora. Pior, são as piores. É muito, muito doido. Muito doido. Mas quando você fala de abuso, não seria só abuso sexual, mas, por exemplo, violência doméstica, esse tipo de coisa também. Você chegou a ver a diferença? Na verdade, que eu tô comendo um bolo, viu, gente? Que trouxeram aqui pra mim. Vai ter que compartilhar. Na verdade,
esse levantamento que eu fiz para aula era de abuso sexual, mas também, claro, de violência também. Tá, eu posso até pesquisar, porque eu nunca pesquisei isso. Acho que é interessante eu pesquisar para ver a relação. E essa questão do abuso sexual, ela é tão forte que eu tive uma paciente, para exemplificar, que ela tinha uma dor miofascial de assoalho pélvico, e aí, refratária ao tratamento fisioterápico, eu infiltrei toxina botulínica, ela melhorou, ela ficou melhor durante 8 meses. Ou seja, passou o efeito da toxina botulínica, ela melhorou, tratou com a fisioterapia e pronto. Passou o efeito da medicação, ela manteve melhor. Ela viu o agressor dela na cidade dela, porque ela morava lá no interior da Bahia, e aí ele ainda circulava pela cidade. Ela viu ele de longe, gente, voltou tudo. E aí voltou para cá, e aí fez outra infiltração com toxina botulínica. Então, e muitas, né, a gente até tem essa paciente que ela fala assim, não, isso é super resolvido para mim. Às vezes ela acha que está resolvido na cabeça, assim, na parte mais, né, consciente, está resolvido, mas inconscientemente ela manda essa mensagem que contrai, sabe, a válvula de escape dela. Então, depois de tantos anos, essa paciente era nova, mas ela tinha sido abusada com 9 anos. A gente sempre tem que mesmo depois de muito tempo. A questão de violência doméstica parece plausível. Últimas considerações, gente? Bom, acho que só para a gente fazer então um resumo do ACOG lá. Então, das nossas considerações, a gente sempre levar em consideração a dismenorreia secundária, né? Então, a gente tem que pensar em causas possíveis para isso. Acho que vale a pena a gente pensar num exame de imagem para descartar a forma grave, descartar malformações müllerianas. E sim, sem dúvida nenhuma, uma abordagem clínica inicial, né, um tratamento clínico mais conservador é o recomendado, e acho que todo mundo está de acordo aqui. Quando a gente fala em tratamento clínico, não é simplesmente dar a pílula e o anti-inflamatório, mas a gente tentar uma abordagem multidisciplinar que a gente vai ter muito mais sucesso. E deixar realmente cirurgia só para casos refratários a tratamento clínico, que a gente mudou a estratégia, não conseguiu, ou aquelas pacientes mais raras que a gente tem formas mais graves de endometriose, alguma malformação mülleriana que a gente precise abordar. Todos de acordo? Todos de acordo. Eu não sei se vocês falaram sobre o uso de opioide, que eu acho que essa, em particular, é uma paciente com alto risco de abuso, né? Porque vai ter uma cronicidade da dor, então não vai ser que vai... Desculpa, gente, tá caótico aqui, vocês não imaginam o que tá acontecendo. Então, não é algo que vai se resolver depois de um único mês, então, o uso que seria mais já tem um risco maior de vício. Então, a gente evita ao máximo opioide nesses casos. Maravilha. Acho que o artigo fala certo. Também, né, de não se usar os opioides, né? Então, é algo que a gente tem que evitar mesmo. Fotinho, Patrick. Fotinho, Marília, Ramiro e Mariana, apareçam. Cadê o Ramiro? O Ramiro está treinando e nos abandonou. Ele falou, eu estava falando com ele ontem à noite, era 11 e pouco da noite, eu estava mexendo no artigo aqui, eu falei, cara, eu vou deitar, vou dormir. Ele falou, eu vou treinar. Eu falei, nossa, meu, que disposição. Igualzinho a gente aqui. Então vamos lá. Igual. Fotinho final, todo sorrindo para sair bonitinho. Boa.